Começa agora o Alimento Diário, uma palavra para fortalecer sua fé, consolar seu coração e renovar a sua esperança. Bom dia, amados irmãos, Jesus é o Senhor, aleluia. Mais uma vez junto com vocês para desfrutarmos o nosso alimento diário, cujo tema é a Igreja, coluna e base da verdade, e essa série é Deus manifestado na carne. Chegamos agora à quarta semana, sábado, e o tema dessa semana é Tu, ó homem de Deus. Claro, quando fala ó homem de Deus, está incluindo aí também as mulheres, não só o sexo masculino, mas cada um daqueles que foram regenerados com a vida de Deus, salvos em Jesus Cristo. É aqui um homem de Deus, ou está sendo preparado para se tornar um homem de Deus em plenitude. E o nosso versículo que nós vamos tomar por base nessa manhã é 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Diz assim: pelas quais nos têm sido doadas todas as suas preciosas, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então aqui está falando da natureza divina, da qual nós participamos. O tema de hoje é o homem de Deus e a vida eterna. Qual é a relação entre nós e a vida eterna? Como nós podemos avançar nessa vida eterna? Então nós precisamos desfrutar nessa manhã, no nosso espírito, dessa palavra profética. Aleluia! O primeiro ponto aqui diz que o homem de Deus, ele lança as raízes, não na terra, mas ele lança suas raízes espirituais no céu, nas coisas celestiais. Ele busca aquilo que é de real valor, aquilo que não é passageiro, aquilo que é eterno. Se ele age dessa maneira, ele não vê as coisas do ponto de vista humano, ele sempre vai ver as coisas do ponto de vista celestial, ele vai ter uma visão celestial de todas as coisas. Ele vai ter aí como se fosse um óculos pelo qual ele consegue enxergar o mundo espiritual. E tendo essa visão, ele consegue ter a ótica divina, ele filtra as coisas do ponto de vista da vida divina, da vida eterna. E o apóstolo Paulo, a esse respeito, escreveu então o seguinte, ele fala assim: tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Claro, essas coisas que está relacionada com as coisas terrenas, com as paixões, com as ideologias, com aquilo que é meramente material. Aí nós precisamos fugir dessas coisas que nos puxam para baixo. Então nós devemos fugir dessas coisas. Por outro lado, nós devemos seguir a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância ou perseverança e a mansidão. Ele fala isso em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 11. Então aqui nós vemos as coisas que nós precisamos fugir. Aí ele fala aqui nos versículos do capítulo 6, aí ele fala primeiro dos que ensina outros ensinamentos ou outra doutrina, a partir do 3, que não são as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Fala que essa pessoa ela tem mania por questões, contendas de palavra, de onde nascem inveja, provocações, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim,
que são exatamente discutir, polemizar, né? Altercações, e fala de homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Esse é o contexto. E então Paulo ele fala que essas pessoas acabam caindo em concupiscências insensatas e perniciosas, os quais afogam os homens na ruína e perdição. Aí ele conclui aqui falando do amor ao dinheiro. E nós sabemos que o ser humano, ele busca o poder. E para ter o poder, então ele precisa do dinheiro. Com o dinheiro se compra o poder. Então, Paulo diz que o dinheiro, o amor do dinheiro, é a raiz de todos os males. Nós precisamos amar o Senhor, ter o amor do Senhor, e não o amor do dinheiro. Infelizmente, muitos caem nessa cilada, nessa cobiça, até com aquela boa intenção. Eu vou ganhar muito dinheiro para poder ofertar para o Senhor. Mas acaba que quando ganham esse muito dinheiro aí, acabam se desviando da fé e se atormentam com muitas dores. É disso aqui que Paulo está falando. Tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Então, das coisas que eu citei até agora, nós precisamos identificar ao nosso redor, no nosso ambiente, no nosso coração. E às vezes a questão não está externa a nós, está dentro de nós. Nós vamos identificar isso, em especial dentro de nós, e fugir dessas coisas. Por outro lado, não basta apenas fugir, mas nós também precisamos seguir. Tem coisas que nós precisamos, essas coisas nós precisamos fugir, mas por outro nós precisamos seguir a justiça, seguir a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão, combatendo o bom combate da fé, tomando posse da vida eterna, para a qual também nós fomos chamados, de que fizemos boa confissão perante muitas testemunhas. Ó Senhor Jesus! Então aqui, nesse trecho da palavra, nós podemos ver que esse homem de Deus, revelado na epístola de Paulo a Timóteo, vai nos revelar que a economia de Deus produz esse homem de Deus. A economia de Deus é para produzir os homens de Deus, pessoas que vão expressar a Deus, expressar a vontade de Deus. E é o que o Senhor deseja. Deus deseja produzir homens de Deus, que são aqueles que participam da sua vida e natureza. Quando a gente pensa nas coisas terrenas, nós participamos daquilo que é terreno. Mas quando nós buscamos as coisas lá do alto, logo nós participamos das coisas divinas, relacionadas à vida e à natureza de Deus. Então, diante disso, eu gostaria de ler com os irmãos João capítulo 1, mostra aqui a nossa experiência, a experiência daqueles que têm fé em Jesus, daqueles que um dia invocaram o nome do Senhor. 1 João capítulo 1, versículo 13, diz assim: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Olha só a nossa origem. A nossa origem, vamos dizer assim, a partir do momento que nós cremos no Senhor, começamos uma nova história. Então essa aí é a nossa verdadeira origem. Nós nascemos, não foi da vontade do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Esse novo nascimento aqui é segundo Deus. Nós nascemos de Deus, nós ganhamos a vida de Deus. E essa vida de Deus, ela é eterna. A nossa vida biológica, ela é limitada, mas a vida eterna é ilimitada, indestrutível, imbatível a vida de Deus. Então nós nascemos de acordo com Deus. Você nasceu de acordo com a vontade de Deus. Aprove a Deus revelar o Filho dele em você.
Aprove a Deus te salvar. Aprove a Deus que você tivesse um novo nascimento, desta vez com a vida divina. Depois nós podemos ler, e até já lemos no início aqui, é 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, vou ler mais uma vez, que fala: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por ela vos torneis coparticipantes da natureza divina. Então nós que recebemos o Senhor Jesus, cremos no Evangelho, o Espírito entrou em nós, automaticamente nós nos tornamos coparticipantes da natureza divina. Então essa vida de Deus, que é a sua natureza, passou a fazer parte do nosso ser. Hoje nós temos a natureza divina dentro de nós. Nós temos a natureza divina no nosso espírito. Louvado seja o nome do Senhor. E para concluir aqui esse pensamento, nós temos 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17, melhor dizendo. Não primeiro, mas primeira de Coríntios, capítulo 6, versículo 17, o apóstolo Paulo fala assim: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Olha aí, então nós temos o nascimento, a vida de Deus, coparticipação da natureza divina, a vida de Deus. Nos unimos com ele em um só espírito, que é o espírito da vida, novamente a vida de Deus. Então esse é o homem de Deus. O homem de Deus é aquele que tem nele trabalhada a vida de Deus. Olha que maravilha. Então o homem de Deus está unido a Deus por meio da vida e da natureza divinas. Então Paulo pede a Timóteo que busque as coisas que realmente têm valor, instruindo-o a seguir a justiça. Aqui a justiça refere-se a estar correto diante das pessoas e diante de Deus, ou fazer aquilo que Deus determina. Isso é justiça, então nós precisamos estar corretos. Não podemos ter uma vida de qualquer maneira no nosso relacionamento com as pessoas. Nós precisamos seguir esse padrão de vida, estar corretos com Deus e com os homens. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma exceto o amor. Cada um fale a verdade com o seu próximo. Tudo isso é praticar a justiça, é seguir a justiça diante dos homens e de Deus. Diante de Deus nós precisamos, primeiro ponto, é saber que Ele é a nossa justiça. Por outro lado, nós precisamos praticar os atos de justiça, procurando agradar ao Senhor para sermos selados em cada ato nosso, né? E assim vamos bordando as nossas vestes nupciais. Então, seguir a justiça. Também aqui fala da piedade, né? Vou voltar aqui para 1 Timóteo capítulo 6, para a gente seguir aqui. Então, depois da justiça, nós temos a piedade. Piedade nós vimos na semana que passou, que é um viver de manifestar Deus na carne, expressar Deus na carne. Deixar que os atributos divinos de Deus sejam expressos de nós. Oferecer os nossos membros, de acordo com Romanos, não para ser instrumentos de iniquidade, instrumento do pecado, mas oferecer os nossos membros para ser instrumento de justiça. Isso é piedade. E depois nós temos a fé. Então a fé para com Deus, a fé relacionada ao conteúdo da economia de Deus, a fé subjetiva sendo trabalhada em nossa fé subjetiva. Então nós precisamos buscar permitir que todo o conteúdo da fé objetiva seja trabalhado em nós, seja transportados para dentro do nosso ser, até que todos cheguemos à unidade da fé. Aleluia! E depois então nós temos aqui também a questão da constância, do amor, o amor, amém? Então logo, quando nós recebemos a fé traz consigo toda a realidade de Deus, e Deus é amor. Quanto mais fé é dispensada a nós, mais do amor de Deus nós teremos. Então nós vamos poder amar a Deus acima de todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos, amar os irmãos, amar a igreja, amar os pecadores, a ponto de pregar o Evangelho.
Então nós vamos também seguir o amor, depois nós temos a constância ou a perseverança. Por que nós precisamos da perseverança? É porque na nossa caminhada cristã muitas coisas acontecem conosco e muitas coisas negativas. Muitas vezes nós sofremos fracassos, derrotas, caímos, cometemos erros, muitas vezes nós somos reprovados por Deus e pelos irmãos. Então, diante desses desafios, nós precisamos seguir a constância, que é a perseverança. Irmãos, não importa quantas vezes você vai desanimar ou cair ou ser reprovado, nós precisamos levantar e seguir o nosso Senhor. Nós precisamos de perseverança. Por isso que o Senhor Jesus falou, quando ele mencionou a sua vinda, os tempos finais, ele fala assim, né? E aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Então a perseverança é muito importante, que aqui aparece como constância. Então o homem de Deus é aquele que persevera. E por fim a mansidão, né? Com mansidão, amém? Louvado seja o Senhor. Então nós precisamos lutar pela economia de Deus e pelo seu propósito, lutar por Cristo e a igreja, perseverar nessa luta, a fim de trazer o reino de Deus e manifestar o reino de Deus. Então a vida eterna, irmãos, é o fundamento de tudo que Deus quer fazer. Então Deus faz tudo com base em sua vida, por meio da sua vida, com o objetivo de dispensar a nós a sua vida, porque por meio dela Deus pode operar em nós. Você sabia que Deus está operando em você nesse exato momento que você está me ouvindo aqui, com o seu alimento diário na mão, com a sua Bíblia, acompanhando a leitura? Você sabia que Deus está operando em você agora com a vida eterna, com a vida divina? Pois é, Ele está fazendo isso na sua vida nesse momento, porque Ele é a palavra é a própria vida de Deus. Louvado seja o Senhor. Essa palavra profética que nós temos desfrutado é a própria vida de Deus. E a respeito da vida eterna, eu quero ler junto com os irmãos alguns versículos. E o primeiro versículo é 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 16. 1 Timóteo 1,16 fala assim, mas por essa mesma razão me foi concedida a misericórdia para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Amém. Então aqui, todos que vão crer nele, Paulo era o modelo de todos que vão crer no Senhor para a vida eterna, porque ele foi esse que experimentou a vida eterna. Depois nós temos o capítulo 6, versículo 12, já lemos, mas é bom que leiamos novamente. Fala assim: combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna. Quando nós combatemos o bom combate da fé, nós estamos tomando posse da vida eterna. Nós não podemos abrir mão da nossa fé, da fé objetiva, da economia de Deus. Depois nós temos aí o mesmo 1 Timóteo 6, versículo 19, que diz assim, que acumulem para si mesmo tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de apoderarem da verdadeira vida. Essa verdadeira vida é a vida eterna, é a vida divina. Muitas pessoas buscam bens materiais e quando conseguem aquilo, eles falam: essa que vida boa que eu tenho agora, eu alcancei a verdadeira vida, mas essa vida é passageira, ela é efêmera, ela passa. Nós devemos apoderar da verdadeira vida, e a verdadeira vida está em Cristo Jesus e no viver da igreja. Depois nós temos 2 Timóteo 2:1, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1, que diz assim: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Deixa eu ver se eu estou lendo o versículo certo. Não, é 2 Timóteo 1, perdão, meus irmãos, estou lendo errado. Fala assim: Paulo, apóstolo de Jesus, de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Ó Senhor Jesus!
Então nós temos a promessa da vida. Depois nós temos aqui 2 Timóteo 1:10, versículo 10 aí fala assim: manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Então aí está falando da vida eterna. O Senhor, por meio da sua morte, ele destruiu a morte e ele trouxe à tona, ele manifestou, ele trouxe para nós a verdadeira vida e a imortalidade. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos essa vida, nós temos a imortalidade. Nós, os filhos de Deus, a morte para nós não é um problema, porque nós temos a vida de ressurreição, que é a vida imortal, indestrutível, imbatível. Agora, Tito, capítulo 1, versículo 2. Tito 1, 2. Na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Amém. Ele prometeu para nós. O Deus que não pode mentir nos deu a esperança da vida eterna. 3:7 diz: a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Nós somos os herdeiros da vida eterna. O que nós vamos herdar? A vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. São esses versículos que eu gostaria de ler junto com os irmãos. Então, por meio dessa vida recebida do Senhor, que podemos lutar contra o declínio e a degradação. Qual que é a nossa arma para lutar contra declínio e degradação que pode rondar o nosso viver da igreja? A vida eterna, essa vida poderosa. Só por meio da vida nós podemos vencer todo o elemento de morte e de degradação. Essa vida nos traz poder a fim de mantermos a ordem na vida e no viver da igreja. E Paulo então fala para Timóteo: foste chamado para a vida eterna. Fomos chamados para viver por meio da vida divina, dando assim bom testemunho. Que cada um de nós tome posse da vida eterna, para a qual também fomos chamados. Eu, você, nós fomos chamados para a vida eterna. Vamos tomar posse da vida eterna, meus irmãos. Jesus é o Senhor. Tenha um ótimo dia desfrutando dessa vida. Amém? Até mais.